Por que refletir? Antes de votar no PT, a decisão de escolher um partido político deve ser baseada em análises críticas de suas propostas, histórico de gestão e compromisso com a ética. Nesse contexto, é importante avaliar com cautela o Partido dos Trabalhadores PT, considerando aspectos que impactaram negativamente o Brasil em governos anteriores. Corrupção e escândalos de governança. PT esteve no centro de alguns dos maiores escândalos de corrupção da história recente do país, como os casos revelados pela Operação Lava Jato. A gestão de estatais como a Petrobras foi marcada por desvios bilionários, prejudicando não apenas a economia, mas a confiança da população na política. Embora nenhum partido seja imune a erros, a escala e a repetição desses episódios sob governos petistas geram questionamentos legítimos sobre a prioridade dada aos interesses públicos. Gestão econômica controversa. Políticas econômicas adotadas durante os governos do PT resultaram em recessão, descontrole fiscal e aumento do desemprego. A intervenção excessiva em empresas estratégicas, aliada a medidas populistas de curto prazo, como o congelamento artificial de preços, agravou crises setoriais. O resultado foi um legado de inflação, desindustrialização e dependência de commodities, cujos efeitos ainda são sentidos hoje. Polarização e divisão social. A retórica do PT frequentemente aprofundou divisões ideológicas, alimentando conflitos entre grupos sociais e estimulando a radicalização política. Em vez de promover o diálogo, práticas como o uso de máquinas públicas para fins partidários e a estigmatização de críticos contribuíram para um ambiente político intoxicado. Falta de inovação e alternativas. Após mais de uma década no poder, o PT demonstrou resistência a autorreformas e à renovação de suas lideranças. A insistência em figuras já rejeitadas nas urnas sugere uma priorização de projetos pessoais sobre as demandas reais da população, especialmente da juventude, que clama por novas perspectivas. Prioridades questionáveis. Enquanto problemas como segurança pública, saúde e educação permanecem urgentes, o PT muitas vezes focou em agendas secundárias ou simbólicas, sem avanços concretos em áreas essenciais. Promessas de inclusão social, embora relevantes, perderam força diante da ineficiência na execução de políticas públicas sustentáveis. Votar com responsabilidade. Optar por um partido é escolher um projeto para o futuro. É válido questionar se o PT, com seu histórico recente, representa de fato a mudança que o Brasil precisa. Alternativas que priorizem transparência, equilíbrio fiscal, união nacional e reformas modernizantes podem ser caminhos mais promissores. Reflita. O voto é uma ferramenta poderosa. Use-o para exigir ética, competência e compromisso com o país, não com ideologias ou personalidades. A corrupção é um problema complexo e não está restrita a um único partido político no Brasil. Diversos partidos e políticos de diferentes espectros ideológicos já foram envolvidos em escândalos de corrupção ao longo da história do país. Casos como o Mensalão, a Operação Lava Jato e outros investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público revelaram que a corrupção pode ocorrer em qualquer partido, dependendo das circunstâncias e dos indivíduos envolvidos. É importante destacar que a corrupção é um problema sistêmico e não pode ser atribuída exclusivamente a um partido ou grupo político. A melhor maneira de combatê-la é por meio de instituições fortes, transparência, fiscalização e participação ativa da sociedade. Se você está buscando informações específicas sobre escândalos ou investigações, recomendo consultar fontes confiáveis e atualizadas, como notícias de veículos de imprensa reconhecidos ou relatórios de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, TCU, ou o Ministério Público Federal, MPF. A corrupção é um fenômeno global e complexo, e atribuir o título de presidente mais corrupto do mundo é uma tarefa difícil e subjetiva. A percepção de corrupção varia dependendo do contexto político, cultural e histórico de cada país. Além disso, acusações de corrupção nem sempre resultam em condenações formais, e alguns líderes podem ser alvos de alegações politicamente motivadas. Alguns líderes históricos foram amplamente associados a escândalos de corrupção ou desvio de recursos públicos. Por exemplo, Ferdinand Marcos, Filipinas. Durante seu governo, 1965-1986, ele e sua família foram acusados de desviar bilhões de dólares para contas pessoais. Acredita-se que ele tenha saqueado o Tesouro Nacional das Filipinas, Mobutu Sese Seko, Zaire, atual República Democrática do Congo. Governou de 1965 a 1997 e foi acusado de enriquecimento ilícito em larga escala, enquanto o país enfrentava extrema pobreza. Sani Abacha, Nigéria.
líder militar que governou de 1993 a 1998 e foi acusado de desviar bilhões de dólares dos cofres públicos. Vladimir Putin, Rússia. Embora não haja condenações formais, Putin e seu círculo próximo são frequentemente acusados de enriquecimento ilícito e uso do Estado para benefício pessoal. Nicolás Maduro, Venezuela. Seu governo tem sido alvo de inúmeras denúncias de corrupção, especialmente relacionadas ao desvio de recursos da estatal petrolífera PDVSA. É importante lembrar que a corrupção é um problema estrutural e não se limita a indivíduos ou países específicos. Organizações como a Transparência Internacional publicam anualmente o Índice de Percepção da Corrupção, que classifica países com base na percepção de corrupção no setor público. No entanto, esses índices não apontam diretamente para líderes específicos, mas sim para o contexto geral de cada nação. Se você está interessado em casos específicos, recomendo consultar fontes confiáveis e imparciais, como relatórios de organizações internacionais, investigações jornalísticas e documentos oficiais. No Brasil, a história política é marcada por vários escândalos de corrupção que envolveram figuras importantes, incluindo presidentes, ministros, parlamentares e empresários. Dentre os casos mais emblemáticos, alguns se destacam pela magnitude e impacto político e social. Abaixo estão alguns dos maiores escândalos de corrupção no Brasil. Escândalo do Mensalão, 2005. Envolvidos: membros do governo Lula, PT, incluindo ministros, deputados e operadores políticos. O que aconteceu? Um esquema de pagamento de propina a parlamentares em troca de apoio político no Congresso. O dinheiro vinha de empresas privadas e era desviado de publicidade e outros meios. Impacto. Foi um dos primeiros grandes escândalos do governo Lula e levou à condenação de várias figuras importantes, como José Dirceu, ex-ministro, e José Genuíno, ex-presidente do PT. Operação Lava Jato, 2014 e 2021. Envolvidos: políticos de diversos partidos, empresários da Petrobras e grandes empreiteiras, como Odebrecht e OAS. O que aconteceu? Um esquema de corrupção bilionário que envolvia superfaturamento de contratos da Petrobras, desvio de recursos e pagamento de propinas a políticos e partidos. Impacto. A Lava Jato é considerada o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, com desvios estimados em dezenas de bilhões de reais. Figuras como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e depois liberado, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e o ex-senador Aécio Neves foram envolvidos. A operação também teve repercussões internacionais, com investigações em vários países. Escândalo do Petrolão, ligado à Lava Jato. Envolvidos: executivos da Petrobras, políticos e empreiteiras. O que aconteceu? Um esquema de corrupção dentro da Petrobras, onde contratos eram superfaturados e parte do dinheiro era desviado para políticos e partidos. Impacto. A Petrobras, uma das maiores empresas do país, foi profundamente afetada, e o escândalo contribuiu para a crise política e econômica no Brasil. Escândalo do Banestado, década de 1990, envolvidos: políticos, empresários e funcionários públicos. O que aconteceu? Um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas através do Banco do Estado do Paraná, Banestado. Impacto. Revelou como grandes somas de dinheiro eram enviadas ilegalmente para o exterior, muitas vezes ligadas a crimes como sonegação fiscal e corrupção. Escândalo dos sanguessugas, 2006. Envolvidos: parlamentares e empresários. O que aconteceu? Um esquema de superfaturamento na compra de ambulâncias, com propinas pagas a deputados e senadores. Impacto. O nome sanguessugas foi dado devido à forma como os políticos sugavam recursos públicos. Vários políticos foram investigados e alguns condenados. Escândalo do Valério-Duto, ligado à Lava Jato. Envolvidos: o ex-deputado Eduardo Cunha e outros políticos. O que aconteceu? Um esquema de corrupção envolvendo contratos da Petrobras e propinas pagas através de contas no exterior. Impacto. Eduardo Cunha, um dos principais articuladores do impeachment de Dilma Rousseff, foi preso e condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Entes, incluindo presidentes, ministros, parlamentares e empresários. Dentre os casos mais emblemáticos, alguns se destacam pela magnitude e impacto político e social. Abaixo estão alguns dos maiores escândalos de corrupção no Brasil. Escândalo do Mensalão, 2005. Envolvidos: membros do governo Lula, PT, incluindo ministros, deputados e operadores políticos. O que aconteceu?
Um esquema de pagamento de propina a parlamentares em troca de apoio político no Congresso. O dinheiro vinha de empresas privadas e era desviado de publicidade e outros meios. Impacto. Foi um dos primeiros grandes escândalos do governo Lula e levou à condenação de várias figuras importantes, como José Dirceu, ex-ministro, e José Genuíno, ex-presidente do PT. Operação Lava Jato, 2014-2021. Envolvidos: políticos de diversos partidos, empresários da Petrobras e grandes empreiteiras, como Odebrecht e OAS. O que aconteceu? Um esquema de corrupção bilionário que envolvia superfaturamento de contratos da Petrobras, desvio de recursos e pagamento de propinas a políticos e partidos. Impacto. A Lava Jato é considerada o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, com desvios estimados em dezenas de bilhões de reais. Figuras como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e depois liberado, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e o ex-senador Aécio Neves foram envolvidos. A operação também teve repercussões internacionais, com investigações em vários países. Escândalo do Petrolão, ligado à Lava Jato. Envolvidos: executivos da Petrobras, políticos e empreiteiras. O que aconteceu? Um esquema de corrupção dentro da Petrobras, onde contratos eram superfaturados e parte do dinheiro era desviado para políticos e partidos. Impacto. A Petrobras, uma das maiores empresas do país, foi profundamente afetada, e o escândalo contribuiu para a crise política e econômica no Brasil. Escândalo do Banestado, década de 1990, envolvidos: políticos, empresários e funcionários públicos. O que aconteceu? Um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas através do Banco do Estado do Paraná, Banestado. Impacto. Revelou como grandes somas de dinheiro eram enviadas ilegalmente para o exterior, muitas vezes ligadas a crimes como sonegação fiscal e corrupção. Escândalo dos sanguessugas, 2006. Envolvidos: parlamentares e empresários. O que aconteceu? Um esquema de superfaturamento na compra de ambulâncias, com propinas pagas a deputados e senadores. Impacto. O nome sanguessugas foi dado devido à forma como os políticos sugavam recursos públicos. Vários políticos foram investigados e alguns condenados. Escândalo do Valério-Duto, ligado à Lava Jato. Envolvidos: o ex-deputado Eduardo Cunha e outros políticos. O que aconteceu? Um esquema de corrupção envolvendo contratos da Petrobras e propinas pagas através de contas no exterior. Impacto. Eduardo Cunha, um dos principais articuladores do impeachment de Dilma Rousseff, foi preso e condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Escândalo do Orçamento da União, anos 1990, envolvidos: parlamentares e funcionários públicos. O que aconteceu? Um esquema de desvio de recursos do Orçamento da União, onde parlamentares indicavam obras superfaturadas em troca de propinas. Impacto. Revelou a extensão da corrupção no Congresso Nacional e levou à cassação de vários parlamentares. Considerações finais. Dentre esses casos, a Operação Lava Jato é amplamente considerada o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, tanto pelo volume de recursos desviados quanto pelo número de pessoas e instituições envolvidas. No entanto, é importante lembrar que a corrupção é um problema estrutural e não se limita a um único governo, partido ou período histórico. A luta contra a corrupção depende de instituições fortes, transparência e participação ativa da sociedade.